Há uma coisa que ninguém costuma dizer sobre a culpa. Não é que ela dói. Todo mundo sabe que dói. O que ninguém diz é que ela mente. Ela chega com a voz de quem te conhece bem, usa o seu próprio tom, as suas próprias palavras e te convence de que está te protegendo. Que se você parar de se culpar, vai repetir o erro. Que a punição é o único jeito de não esquecer. Bem-vindo ao Zen da Meia-Noite. Esta noite, se a sua mente está presa em algo que você fez, ou deixou de fazer, ou disse, ou não soube dizer a tempo, se o arrependimento te visita quando tudo fica quieto, então este vídeo foi feito para você. As histórias que você vai ouvir esta noite não ensinam como parar de sentir. Elas mostram o que acontece quando alguém finalmente para de lutar contra o próprio coração. São histórias raras, de pessoas comuns e de mestres silenciosos, contadas de um jeito que só o silêncio da madrugada permite ouvir. Se elas tocarem você, compartilhe com alguém que você sabe que carrega um peso parecido. Às vezes a coisa mais gentil que podemos fazer por alguém é dizer, sem palavras, que eles não estão sozinhos nisto. E se você ainda não se inscreveu no canal Zen da Meia-Noite, faça isso agora. É um gesto pequeno, mas é uma forma de dizer que você quer voltar. E a gente sempre vai estar aqui esperando. Agora, antes de começarmos, faça uma coisa só por você. Ajuste o travesseiro. Sinta o peso do seu corpo sendo abraçado pelo colchão. Deixe os ombros caírem um pouco. Eles estão carregando muita coisa. Podem descansar agora. Respire fundo devagar. E ao soltar o ar, saiba que o que quer que tenha acontecido hoje, ontem ou há anos, não precisa ser resolvido esta noite. Esta noite é só para descansar. Vamos começar. O peso que o rio não conseguia soltar. O rio chegava ao lago sempre carregando. Não era água limpa que ele trazia. Era lodo escuro, galhos torcidos, folhas em decomposição. O lago recebia tudo sem reclamar. Espalhava, filtrava, devolvia ao fundo. Mas o rio não sabia disso. Ele achava que estava contaminando. Havia um monge chamado Dao que vivia na margem desse rio há 40 anos. Não era um homem imponente. Era pequeno, com os joelhos encurvados de tanto sentar em pedras frias, e uma testa marcada por sulcos fundos, como se a preocupação tivesse cavado ali seu endereço permanente. O que poucos sabiam sobre Dao era que ele tinha guardado um segredo por décadas. Quando jovem, muito jovem, ele havia feito uma escolha que custou a vida de outro homem. Não foi violência. Foi omissão, um silêncio no momento errado. E esse silêncio cresceu dentro dele, como raiz de árvore que parte pedra, silenciosa e implacável, até que não havia mais parte de Dao que não sentisse aquele peso. Ele havia se tornado monge por isso. Pensou que a disciplina o purificaria, que o suficiente de meditação, de serviço, de privação, pagaria uma dívida que nem sabia como calcular. Toda manhã ele acordava antes do sol e ia ao rio. Ficava de joelhos na margem lamacenta e olhava para a água que passava, e murmurava, quase sem mover os lábios, as mesmas palavras de sempre. Eu deveria ter falado, eu podia ter salvado. Eu escolhi o silêncio errado. A água seguia, indiferente, ou assim ele pensava. Uma manhã, um rapaz apareceu na margem. Devia ter uns 18 anos, olhos inquietos, as mãos fechadas com muita força ao lado do corpo. Ele não pediu permissão. Simplesmente se ajoelhou ao lado do monge, olhou para o mesmo rio e disse: "Não consigo parar de me culpar." Dao não respondeu de imediato. Nunca respondia de imediato. O rio seguia. Uma garça pousou na pedra à frente deles, dobrou o pescoço em ângulo impossível e ficou absolutamente imóvel, como se também estivesse ouvindo. O rapaz continuou, a voz menor agora, mais envergonhada. "Magoei alguém que amava. Não foi um acidente. Eu sabia o que estava fazendo."
E mesmo assim fiz. E agora fico acordado todas as noites, revivendo aquele momento, tentando mudar o que não pode ser mudado. Dal olhou para a garça por um longo momento. Então virou o rosto para o rapaz, e o rapaz viu, pela primeira vez, que os olhos do velho monge estavam úmidos, não de compaixão abstrata, de reconhecimento, como alguém que vê no rosto do outro o próprio espelho, e por um instante não sabe dizer quem está olhando para quem. Dal ficou em silêncio por tanto tempo que o rapaz pensou em ir embora. Mas então o velho monge fez algo inesperado. Ele abaixou a mão na margem lamacenta do rio, pegou um punhado de lodo escuro e abriu a palma para o rapaz ver. Isso, disse Dal, é o que o rio traz todo dia. Lodo, galhos, coisas em decomposição. O rapaz olhou para a palma aberta sem entender. O rio se sente mal por isso? Perguntou Dal. O rapaz hesitou. Não, respondeu. Por que não? Disse o monge, ainda com o lodo na mão. Porque ele não pode fazer diferente. Porque é a natureza dele. Dal cerrou os dedos lentamente em volta do lodo, deixou escorrer entre eles e disse, mais para si do que para o rapaz. Mas e se o rio começasse a acreditar que é o lodo? O rapaz não respondeu. Não tinha resposta. Dal se levantou devagar, com esforço visível de joelhos velhos, e caminhou em silêncio de volta ao mosteiro. O rapaz ficou ali, sozinho na margem, olhando para a água. 3 dias depois ele voltou. Disse, não consigo parar de pensar que sou uma pessoa má. Dal perguntou, pessoas más perdem o sono com o mal que fizeram. O rapaz ficou quieto. Dal continuou, o sofrimento que você sente não é castigo. É a parte de você que ainda sabe distinguir. Essa parte está viva. Isso não faz de você bom, mas também não faz de você lodo. O rapaz baixou a cabeça. Uma lágrima caiu no chão de terra seca. Dal colocou a mão no ombro dele, muito levemente, apenas por um momento. E então disse a coisa mais estranha. Agradeça ao erro. Não pelo que custou, mas pelo que revelou. O rapaz levantou o rosto. Revelou o quê? Que você tem capacidade de machucar, disse Dal, de um jeito que mostrou que sabia exatamente do que estava falando. E por isso também tem capacidade de cuidar. A culpa não te torna pequeno. Ela te mostra o tamanho real do que você pode fazer. Agora a pergunta não é o que você fez. A pergunta é o que você vai fazer com quem você descobriu que é. O rio seguia. A garça havia voltado para a pedra de sempre. E Dal ficou ali, olhos no horizonte, como se ele mesmo estivesse ouvindo aquelas palavras pela primeira vez. E talvez você também conheça esse peso. Esse acordar no meio da madrugada com a cena voltando, a voz do outro, o momento exato em que você escolheu errado. Talvez você também tenha confundido o que você fez com o que você é. O rio carrega lodo, mas o rio não é o lodo. Você cometeu erros, mas você não é o erro. Se você quiser, pode pausar esse vídeo por um momento. Não precisa. Mas se sentir o chamado, coloque a mão no peito. Sinta o calor da sua própria palma sobre o coração. Ele continua batendo, mesmo depois de tudo. E pergunte, só para você mesmo, sem julgamento, sem pressa, o que eu precisaria ouvir de alguém que me amasse de verdade sobre este erro que carrego? Não force resposta. Só pergunte e respire. Às vezes a coisa mais difícil é estender a mesma compaixão que daríamos a qualquer amigo, a nós mesmos. Quando estiver pronto, continue, ou deixe a pergunta flutuar dentro de você enquanto dormimos juntos nesta noite.
A mulher que reescrevia a própria vida. Ela não vivia em um mosteiro. Não havia bambus, não havia montanhas cobertas de névoa. Havia um apartamento pequeno no 3º andar, uma janela com vista para uma parede de tijolos e uma mesa na qual, toda noite, Mara sentava e abria um caderno. Mara tinha 43 anos e trabalhava como contadora. Era boa no que fazia, precisa, confiável, a pessoa que os outros chamavam quando precisavam que algo fosse verificado 2 vezes. Mas o caderno que ela abria toda noite não tinha números. Tinha palavras. Especificamente, tinha a mesma frase, escrita de formas ligeiramente diferentes, noite após noite, como se ela estivesse tentando encontrar a versão que finalmente fizesse sentido. Não devia ter falado aquilo. Não deveria ter ficado em silêncio. Se eu tivesse chegado antes, se eu tivesse ficado mais tempo. A frase que ela reescrevia havia 10 anos era sempre sobre o mesmo momento. Sua mãe tinha morrido sem que elas se reconciliassem. Havia uma briga antiga, dessas brigas que começam por uma coisa pequena e crescem porque nenhuma das duas sabia como recuar sem sentir que estava perdendo algo. A mãe esperou. Mara esperou mais. E então o tempo acabou. No funeral, a irmã mais nova de Mara segurado sua mão e dito com gentileza genuína: "Você foi uma boa filha." Mara sorriu, mas dentro dela algo gritou: "Não fui. Não quando precisava ser." E esse grito ficou. Transformou-se em caderno, em frases reescritas, em um tribunal interno que nunca encerrava o julgamento, porque Mara era ao mesmo tempo juíza, ré e a única testemunha que importava. Uma tarde, sem planejamento, ela entrou em um templo budista que ficava a 2 quarteirões do seu trabalho. Não por fé, por cansaço. O lugar estava vazio, exceto por uma mulher de cabelos brancos que varreia o piso com movimentos circulares, lentos, quase rituais. Mara se sentou em um banco de madeira. Ficou ali sem saber por quê. A mulher de cabelos brancos não parou de varrer. Mas depois de um tempo sem olhar para Mara, disse, como se continuasse uma conversa que já estava acontecendo: "Você está tentando limpar algo que não tem sujeira." Mara não respondeu. A mulher continuou varrendo. O barulho suave da vassoura no piso de pedra tinha algo hipnótico, como chuva muito fina, como respiração regular. A mulher de cabelos brancos disse então: "O passado não está atrás de você, está dentro de você, e você não precisa arrumá-lo. Só precisa de espaço para que ele exista sem te esmagar." Mara sentiu algo soltar no peito, um nó que ela nem sabia que estava apertado. Perguntou, a voz menor do que pretendia: "Como você aprende a viver com o que não pode ser consertado?" A mulher parou de varrer. Olhou para Mara pela primeira vez. Tinha olhos escuros e tranquilos, como água parada em dia sem vento. "Você já plantou uma árvore?" perguntou. Mara não entendeu a relação, mas disse que não. A mulher sorriu levemente. "Quando você planta uma árvore," disse ela, "não pode plantar ela no passado. Não pode plantá-la onde havia sombra antes. Você só pode plantá-la aqui, no chão onde está." A árvore não sabe do que havia antes dela. Ela só sabe crescer onde foi plantada. Mara ficou olhando para as próprias mãos. Pensou no caderno. Nas frases reescritas, 10 anos de frases reescritas que mudavam as palavras, mas não mudavam o peso. A mulher voltou a varrer. Disse, quase em sussurro: "A sua mãe já não está no momento da briga. Ela está no lugar onde todos vão. E nesse lugar, dizem os que sabem mais do que eu, não há mais brecha entre o que foi dito e o que se queria dizer. Só o amor que existia antes de tudo isso." Mara não chorou no templo. Esperou chegar em casa, abriu o caderno e pela primeira vez em 10 anos não escreveu o que deveria ter feito diferente. Escreveu: "Eu amava você. Você sabia. Eu sei que você sabia." E então fechou o caderno. Não para sempre. A dor voltaria. O tribunal interno tentaria reabrir o caso. Mas algo havia mudado naquela noite. Uma fresta. Uma rachadura na parede que ela havia construído entre si mesma e o perdão. E pelas rachaduras é que a luz começa a entrar. Talvez você também tenha um caderno assim. Não de papel, talvez, mas na mente. Frases que reescreve.
Versões do passado em que você age diferente. Talvez seja a hora de fechar esse caderno por esta noite. Não para esquecer, para descansar. Mara não respondeu. A mulher continuou varrendo. O barulho suave da vassoura no piso de pedra tinha algo hipnótico, como chuva muito fina, como respiração regular. A mulher de cabelos brancos disse então: "O passado não está atrás de você, está dentro de você, e você não precisa arrumá-lo, só precisa de espaço para que ele exista sem te esmagar." Mara sentiu algo soltar no peito, um nó que ela nem sabia que estava apertado. Perguntou, a voz menor do que pretendia: "Como você aprende a viver com o que não pode ser consertado?" A mulher parou de varrer. Olhou para Mara pela primeira vez. Tinha olhos escuros e tranquilos, como água parada em dia sem vento. "Você já plantou uma árvore?" perguntou. Mara não entendeu a relação, mas disse que não. A mulher sorriu levemente. "Quando você planta uma árvore," disse ela, "não pode plantar ela no passado. Não pode plantá-la onde havia sombra antes. Você só pode plantá-la aqui, no chão onde está. A árvore não sabe do que havia antes dela. Ela só sabe crescer onde foi plantada." Mara ficou olhando para as próprias mãos. Pensou no caderno. Nas frases reescritas, 10 anos de frases reescritas que mudavam as palavras, mas não mudavam o peso. A mulher voltou a varrer. Disse, quase em sussurro: "A sua mãe já não está no momento da briga. Ela está no lugar onde todos vão. E nesse lugar, dizem os que sabem mais do que eu, não há mais brecha entre o que foi dito e o que se queria dizer. Só o amor que existia antes de tudo isso." Mara não chorou no templo. Esperou chegar em casa. Abriu o caderno. E pela primeira vez em 10 anos não escreveu o que deveria ter feito diferente. Escreveu: "Eu amava você. Você sabia. Eu sei que você sabia." E então fechou o caderno. Não para sempre. A dor voltaria. O tribunal interno tentaria reabrir o caso. Mas algo havia mudado naquela noite. Uma fresta. Uma rachadura na parede que ela havia construído entre si mesma e o perdão. E pelas rachaduras é que a luz começa a entrar. Talvez você também tenha um caderno assim. Não de papel, talvez, mas na mente. Frases que reescreve. Versões do passado em que você age diferente. Talvez seja a hora de fechar esse caderno por esta noite. Não para esquecer, para descansar. O mestre que não pediu perdão. Era um mosteiro antigo, numa região onde as estações mudavam bruscamente, sem aviso, como se a natureza também não soubesse de si mesma. Havia ali um mestre chamado Boran, homem de 60 e poucos anos, que ensinava há décadas. Era respeitado, não temido, mas respeitado do jeito que se respeita alguém que claramente sabe de uma coisa que você ainda não sabe. Entre seus discípulos havia uma jovem chamada Leia. Ela viera ao mosteiro depois de perder o filho. Uma doença rápida, impiedosa, daquelas que não dão tempo de se preparar. Ela chegou com os olhos de quem já não esperava que o mundo fosse bom, apenas esperava suportar. Leia estudou com Boran por 2 anos. Era inteligente, dedicada, de uma seriedade que por vezes assustava os outros estudantes. Mas havia em tudo que ela fazia uma camada de controle que parecia não ser sobre disciplina. Era sobre não se permitir sentir o que estava abaixo. Um dia, durante uma sessão de meditação em grupo, Boran disse algo. Disse: "O sofrimento que guardamos de uma perda não é amor. É o medo de que, se pararmos de sofrer,
Estamos dizendo que aquela pessoa não importou. Leah abriu os olhos. Olhou para Boran com uma expressão que não era raiva. Era algo anterior à raiva. Era o olhar de quem foi tocado onde não esperava ser tocado. Ela levantou e saiu sem dizer nada. Não voltou por 3 dias. Quando voltou, foi direto até Boran e disse: "O senhor não tem o direito de falar sobre isso." O mestre olhou para ela com calma. "Eu sei", disse ele. Leah ficou imóvel. Não era a resposta que esperava. Esperava uma defesa, uma explicação, uma citação antiga que justificasse a dor que as palavras dele haviam causado. Mas Boran apenas disse de novo: "Eu sei que não tenho." E então, sem cerimônia, sem pose de mestre, sentou no banco de pedra ao lado da porta e disse: "Meu filho também morreu." Leah não se sentou. Ficou de pé, como se sentar fosse consentir com algo. Boran continuou. Ele tinha 4 anos. Caiu no rio atrás de mim enquanto eu estava distraído. Eu estava olhando para o outro lado. Silêncio. Daquele tipo que não é vazio. É denso, cheio, quase sólido. Eu passei anos, disse Boran, tentando construir uma versão em que eu não estava distraído, em que eu virei a tempo, em que o salvei. E depois passei mais anos tentando aceitar que essas versões não existem. Só existe a que aconteceu. Leah finalmente se sentou. A distância entre eles era de 2 palmos e parecia ao mesmo tempo enorme e nenhuma. "Então como?" perguntou ela, a voz partida no meio. "Como o senhor continua ensinando sobre sofrimento depois disso?" Boran olhou para suas próprias mãos por um longo tempo. "Não ensino apesar disso", disse ele. "Ensino por causa disso, porque aprendi, da forma mais cara possível, que a culpa não me devolveu ele. Que o sofrimento não prova o amor. O amor estava lá antes, no momento em que olhei para o lado errado. E o amor continuou, mesmo naquele lado errado, mesmo na distração. A culpa quis me convencer de que eu era o lado errado, mas eu era o pai. Só um pai humano que olhou para o lado por um segundo." Leah começou a chorar. Não do jeito contido que ela havia aprendido a chorar no mosteiro. Do jeito antigo, fundo, do início. E Boran não disse nada, não colocou a mão nela. Apenas ficou ali, ao lado, presente, como alguém que também conhece aquele choro por dentro e sabe que não precisa de mais nada do que uma presença que não fuja. Às vezes a coisa mais corajosa que alguém pode fazer é sentar ao lado de outro ser humano e não tentar consertar o que não tem conserto. Apenas testemunhar. Apenas dizer, com o corpo, com a presença: "Eu sei. Eu também sei." Deixe essas palavras ficarem por um momento. Não há pressa. O silêncio que vem agora não é vazio. É o espaço entre uma história e a próxima respiração. Apenas respire. Não precisa pensar em nada. Seu corpo já sabe o que fazer. Quando estiver pronto, quando a respiração estiver mais lenta, mais funda, a voz volta. Suave. Como o rio que encontrou seu leito depois da correnteza. Continuamos. A pergunta que ninguém tinha coragem de fazer. Era tarde. O mosteiro estava quase em silêncio. Apenas o crepitar de algumas velas e o som distante de grilos lá fora, como se a noite tivesse seu próprio ritmo interior. O mestre Corin estava sentado sozinho quando um de seus estudantes mais antigos entrou sem bater. O estudante se chamava Pavan. Tinha 31 anos, estudava há 7 e era considerado pelos outros o mais promissor da turma. Mas havia nele algo que nenhum título de promissor conseguia esconder.
Uma insatisfação persistente, silenciosa, como rachadura em parede que parece pequena, mas vai fundo. Pavan ficou de pé perto da porta por um momento, como se ainda estivesse decidindo. Então disse: Mestre, quero perguntar uma coisa que provavelmente não deveria. Corin não levantou os olhos das velas. Pergunte. Por que me culpo tanto por coisas que já não posso mudar? Corin ficou em silêncio. Não o silêncio de quem não sabe. O silêncio de quem quer ter certeza de que a resposta que vem é verdadeira e não apenas bonita. Então perguntou: o que acontece quando você para de se culpar por um momento? Pavan pensou: fico com medo de esquecer. Corin ergueu os olhos finalmente. E o que você teria que esquecer? Pavan abriu a boca. Fechou. Abriu de novo. O rosto mudou, como se a pergunta tivesse chegado num lugar que ele não esperava. A pessoa que magoei, disse ele, com esforço. O momento em que falhei. Corin se levantou devagar, foi até a janela, olhou para a escuridão lá fora e disse: você acha que se parar de se punir, vai deixar de se importar com essa pessoa? Pavan ficou quieto. Sim, admitiu. Acho que sim. Corin ficou de costas por um tempo. Quando virou, havia no seu rosto uma expressão que Pavan nunca havia visto nele. Algo parecido com ternura, como se a confissão do estudante fosse a coisa mais reconhecível do mundo. Você sabe o que a culpa realmente é? Perguntou Corin. Pavan sacudiu a cabeça levemente. Corin voltou a se sentar. Disse devagar, como se estivesse escolhendo cada palavra com cuidado. A culpa é amor com lugar errado para ir. Quando você ama alguém e falha com essa pessoa, o amor não desaparece, mas não sabe mais para onde ir. Então ele fica girando dentro de você na forma de culpa, porque pelo menos assim ainda está fazendo algo, ainda está se movendo. Pavan fechou os olhos. Corin continuou: parar de se culpar não é parar de amar. É dar ao amor um lugar diferente para ir. Para frente, para quem está à sua volta agora. Para o cuidado que você pode ter a partir de hoje. Pavan disse, a voz rouca: mas e se eu não me perdoar? Corin olhou para ele por um longo momento, e então disse algo que Pavan nunca esqueceu. O perdão não é uma porta que se abre de uma vez. É um corredor, e você já entrou nele no momento em que começou a se fazer perguntas sobre isso. O fato de você sofrer não prova que você é ruim. Prova que você ainda está tentando entender como ser humano. E isso, disse o mestre, com algo próximo a um sorriso, isso é raro. E corajoso. Pavan ficou ali por muito tempo depois que Corin foi dormir. As velas foram se apagando uma por uma. E no escuro, ele sentiu pela primeira vez em anos que o peso no peito não havia sumido, mas havia mudado ligeiramente de forma. Não era mais um punho fechado. Era algo mais parecido com uma pedra no rio, ainda sólida, mas com água passando ao redor. Esta noite, enquanto você dorme, algo vai acontecer sem que você precise fazer nada. Sua respiração vai ficar mais lenta. Seu coração vai diminuir o ritmo. Seu corpo inteiro vai começar a reparar o que o dia desgastou. Você não vai ter que lembrar de fazer isso. Vai acontecer. Porque há uma parte de você que sabe se curar sem precisar do tribunal interno, sem precisar de culpa ou punição ou mais análise. Amanhã, quando acordar, antes de qualquer coisa, antes de checar o telefone, antes de lembrar do que está pendente, observe apenas isso. Passei a noite inteira me recuperando. Meu corpo fez isso por mim enquanto eu dormia. E se o corpo sabe fazer isso, talvez a mente também saiba, quando deixada em paz.
A pedra no bolso. Há uma história que não vem de nenhum mosteiro famoso. Não tem mestre com o nome gravado em pedra. Vem de uma aldeia pequena, numa região de montanhas, onde as pessoas tinham o costume de carregar uma pedra no bolso durante o período de luto, não para lembrar, para ter onde colocar o peso. A ideia era simples. Quando a dor ficava grande demais para carregar nos pensamentos, você colocava a mão no bolso, segurava a pedra e por um momento a dor tinha um lugar físico para ser. Não na cabeça, não no peito, na pedra. E a pedra aguentava. Uma mulher chamada Vanna perdeu o irmão mais novo em um acidente causado por uma decisão dela. Uma decisão pequena, prosaica. Ela havia sugerido a rota. O irmão havia seguido a sugestão. A rota estava molhada naquela noite. Vanna carregou a pedra no bolso por 3 anos. Toda vez que a culpa vinha, ela colocava a mão no bolso e dizia, apenas para si, em voz baixíssima: Eu sei. Não era um ritual de absolvição, era um gesto de reconhecimento. Estou aqui. Vejo você. Não vou fingir que não aconteceu. Um dia, um ancião da aldeia viu Vanna com a mão no bolso durante o mercado. O ancião sabia do irmão, sabia de tudo. Chegou perto e disse apenas, já passa de 3 anos. Vanna olhou para ele. Disse, sei. O ancião estendeu a mão. Vanna não entendeu de imediato, mas então tirou a pedra do bolso e colocou na palma dele. O ancião a segurou por um momento. Depois a devolveu e disse, ainda é sua para carregar se quiser, mas não precisa ser sua para sempre. Vanna olhou para a pedra na própria palma. Era uma pedra simples, cinza, lisa nas bordas de tanto ser segurada. Ela estava quente. Tinha o calor das suas próprias mãos, dos seus próprios anos. O ancião disse ainda, há uma diferença entre carregar uma pedra e ser a pedra. Você carregou por amor, isso é nobre. Mas o seu irmão não queria te ver virando pedra. Ele queria te ver andando. Com a pedra, sem a pedra. Andando. Vanna fechou os dedos em volta dela mais uma vez. Depois foi até a margem do rio que passava nos fundos da aldeia. Ficou ali por um longo tempo, com o barulho da água, com o frio da tarde. E então fez uma coisa pequena. Colocou a pedra no chão, na margem, entre as outras pedras. Não jogou longe, apenas colocou. Como quem diz, você fez o seu trabalho. Pode descansar aqui. Vanna não se sentiu diferente naquele instante. A culpa não sumiu, o irmão não voltou, o rio continuou igual. Mas nas semanas seguintes ela foi percebendo que a mão não ia mais ao bolso com a mesma urgência. Não porque havia esquecido, mas porque havia finalmente distinguido 2 coisas que havia confundido por muito tempo: amar alguém e se punir por eles. Essas 2 coisas pareciam a mesma, mas não eram. E talvez você também tenha uma pedra. Talvez não esteja no bolso. Talvez esteja na testa, nos ombros, na garganta. Uma presença constante que você chama de culpa, mas que talvez seja amor sem direção. Amor que não sabe para onde ir. Esta noite, enquanto você dorme, talvez essa pedra possa descansar por algumas horas. Não para sempre. Só esta noite. Você não precisa resolvê-la agora. Só precisa dormir. Você chegou até aqui, através de um rio que carregava lodo e não era o lodo, de uma mulher que fechou um caderno depois de 10 anos, de um mestre que se sentou ao lado de uma mãe sem tentar consertar o inconsolável, de um estudante que descobriu que a culpa é amor com lugar errado para ir, e de uma pedra colocada na margem de um rio, não jogada, colocada com cuidado. A jornada mais importante desta noite não foi a deles. Foi a sua. A jornada de parar, de ouvir, de deixar que alguma coisa dentro de você fosse tocada, mesmo que só um pouco. Não precisa lembrar de tudo. Não precisa entender tudo agora. Deixe que uma coisa fique. Uma imagem, uma palavra, uma sensação de que talvez você seja menos o erro que cometeu
E mais a pessoa que ainda se importa o suficiente para perder o sono por isso. Se este vídeo trouxe algo, um alívio, um reconhecimento, uma fresta de luz em alguma rachadura, compartilhe com alguém que você sabe que também carrega um peso assim. Às vezes a coisa mais amorosa que podemos fazer é dizer: ouvi algo que me fez pensar em você. E se você ainda não está inscrito no Zen da Meia-Noite, a família cresce toda semana, toda noite, uma pessoa por vez que decide descansar em vez de lutar contra si mesma. Obrigado por ter ficado, por ter confiado sua noite a estas histórias. Boa noite, ou bom dia, onde quer que você esteja. Que você acorde mais leve do que foi dormir, que a pedra descanse esta noite. Você merece isso.